Bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre geometria analítica com o estudo do ponto. Vamos iniciar com um exemplo. É pedido para você dar as coordenadas das projeções desses pontos A, B, C, D e E, que conhecemos as suas respectivas coordenadas, sobre os eixos cartesianos. Bem, gente, para chegarmos às projeções, um pequeno detalhe sobre elas. Vamos considerar que você tem aqui um ponto PX, de coordenadas x, y. A projeção sobre o eixo x, vamos denominar de px. Qual a característica dessa projeção? Ela possui a mesma abscissa do ponto P, mas necessariamente a sua ordenada é zero. A característica da projeção desse ponto P sobre o eixo y, ela possui uma abscissa zero, mas a sua ordenada é a mesma do ponto P. Então, a projeção sobre o eixo x possui a mesma abscissa que o ponto P. A projeção do ponto P sobre o eixo y possui a mesma ordenada do ponto. E aí, gente, vamos resolver o nosso probleminha. Ponto A possui coordenadas 2, 3. Projeção x, ou AX, é o 2, 0. Mesma abscissa. Ó. Projeção y, mesma ordenada, mas a abscissa é 0. Ponto 03. Ponto B, 3 menos 1. Coordenadas das projeções BX, 3, 0. BY, 0 menos 1. Ponto C, coordenadas menos 5, 1. Projeções CX é menos 5, 0. E o CY é o 0, 1. Finalmente, gente, o ponto D, coordenadas menos D, menos 3, menos 2. A projeção sobre o eixo x, a abscissa é a mesma, ordenada 0. A projeção sobre o eixo y, o nosso dy, a abscissa 0, ordenada é a mesma do d. Fica então como um reforço vocês representarem esses pontos em um plano cartesiano. É um bom treino, né, gente? Bom, gente, vamos aqui ao nosso segundo probleminha, nosso segundo exemplo. Das coordenadas dos pontos simétricos a esses 5 pontos em relação ao eixo das ordenadas. Vamos ver então o que vem ser a condição de ponto simétrico ao eixo das ordenadas. Vamos considerar aqui um ponto P de x generalizado aqui no primeiro quadrante e vamos denominar o ponto simétrico ao eixo das ordenadas, esse ponto P1. Característica dele, gente, o simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Esse ponto simétrico possui a mesma ordenada. Ó. Se o ponto é o PXY, o simétrico em relação ao eixo Y vai possuir a mesma ordenada, mas a sua abscissa é oposta. Ó. Ou seja, se você tem aqui o ponto PXY, o simétrico ao eixo Y vai ser o ponto de coordenadas menos x e y. Vejamos o nosso probleminha. Ponto A, menos 1, 2. Simétrico ao A em relação ao eixo Y. Quem vai mudar? Apenas a abscissa. Mudar apenas o sinal. Menos 1 passa a ser 1, a ordenada é a mesma. Ponto B, 3 menos 1. Quem vai mudar? Apenas a abscissa passa a ser menos 3, a ordenada continua menos 1. O ponto C, gente, um ponto lá no terceiro quadrante, ó, coordenadas, menos 2, menos 2. Quem muda? A abscissa passa a ser 2, a ordenada permanece. Ponto D, menos 2 e 5. Quem muda? Novamente a abscissa, a ordenada continua a mesma. Finalmente, gente, o ponto E, coordenadas 3, menos 5. Quem vai mudar? Apenas a abscissa passa a ser menos 3, a ordenada menos 5. Fica também como uma deverzinho aí para os senhores fazerem esse treino, representarem, no caso, esses 5 pontos em um plano cartesiano. Bem, gente, vamos aqui a algumas observações que são consideradas importantes. Característica de um ponto que está no eixo das abscissas. A sua ordenada é 0. Todos esses pontos aqui, ó, menos 5, 0, 3, 0... menos 1 meio 0, são pontos que estão sobre o eixo das abscissas, ordenada nula. Pontos que estão sobre o eixo das ordenadas,
Esse ponto pertence sobre o eixo das ordenadas, gente, característica dele, a abscissa é 0. Então, pontos que estão no eixo das abscissas, a ordenada é que é 0. Pontos que estão sobre o eixo das ordenadas ou pertencem a esse eixo, a abscissa que é 0. E se os dois forem 0, ou seja, se as coordenadas forem 0, onde eles estão localizados ou representam quem, gente? O ponto de interseção dos dois eixos, em outras palavras, a origem. Bom, gente, vamos aqui à quarta observação, que é de fundamental importante, sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, que representamos por B13. Quadrantes ímpares é o primeiro e o terceiro quadrante. Se isso aqui é bissetriz, gente, o ângulo entre os eixos x e y 90 graus, essa bissetriz forma ângulo de 45 com cada eixo. Bom, a característica de pontos que estão sobre a bissetriz B13, que é a bissetriz ímpar, é que as suas coordenadas são iguais. Ou então, a diferença entre elas é 0. Aqui nós temos 3 pontos que estão ou pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Gente, outra bissetriz importante é a bissetriz 2,4, que é a bissetriz considerada dos quadrantes pares. Característica delas, ou de pontos que estejam sobre ela, que já forma ângulos 135 graus, é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Tá? Característica de pontos que estão sobre elas é que as suas coordenadas são opostas, ou então a soma entre elas, a abscissa ordenada, vai valer 0. Aqui nós temos 3 exemplos de pontos que estão ou pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. Então, gente, característica da bissetriz ímpares, coordenadas iguais. Característica de pontos que estejam sob a bissetriz dos quadrantes pares, coordenadas opostas. Vamos aqui a um exemplo. Determinar o valor de K para que o ponto P menos 4 e K mais 2 venha a pertencer a ou então ao eixo X, bissetriz ímpar e a bissetriz par. Então, ele está interessado no valor do K com essas características. Então, a primeira delas, se o ponto está ou pertence, gente, ao eixo X, vimos há pouco, necessariamente a sua ordenada é 0. Quem é a ordenada desse ponto? É o K mais 2. Então, para você matar o K, você joga aqui o K mais 2 igual a 0, isolando o K nessa equaçãozinha, acabou o problema. Para o ponto estar ou pertencer à bissetriz ímpar, gente, característica dele, coordenadas iguais. Então, se igualarmos o menos 4 ao K mais 2, ou K mais 2 igual a menos 4, tanto faz, né? Chegamos ao valor do K, né? Resolvendo a equaçãozinha, menos 6. Finalmente, para um ponto estar ou pertencer à bissetriz par, gente, as coordenadas são opostas, né? No nosso caso aqui, o nosso XP, que é o menos 4, será igual ao menos K mais 2. Arrumando essa equaçãozinha, a gente chegamos ao K igual a 2. Probleminha envolvendo 3 itens bastante importante, hein? Quarto probleminha. Determinar o M de modo que o ponto P, m ao quadrado menos 6m menos 5, gente, vem a pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Característica de um ponto que está no quadrante ou pertence aos quadrantes ímpares, a bissetriz, é que as suas coordenadas devem ser iguais, né? Bissetriz ímpar, se esse ponto XP e seu P está sobre essa bissetriz, as suas coordenadas são iguais. Aqui vamos igualar, né? Coordenadas. M ao quadrado menos 6m abscissa igual a ordenada menos 5. Gente, ficamos a depender, arrumando isso aqui, equaçãozinha de segundo grau. Que ao resolvermos essa equaçãozinha, não tem resistência, encontramos as duas raízes valendo 5 ou 5 ou 1, né? Então, a resposta é o caso do valor do M, e aí está. Quinto problema, gente, determinar de modo que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Olha, quadrantes pares, as coordenadas devem ser opostas. Então, fazendo a condição de 2A ser igual a menos o A menos 3 e organizando isso, gente, acabou o problema. O A é igual a 1, que é a nossa meta e nosso pedido de problema. É só você segurar a condição do ponto. E no mais, gente, bons estudos. Visita o nosso site. Valeu, até a próxima.